Pessoal, então estamos no nosso 8º dia do circuito da abundância e hoje nós vamos repassar um pouquinho essa linha mestra, como é que tá, né? Nós estamos cada vez mais com a lua clareando, então também a gente vai clareando o que acontece com a gente dentro desse trabalho. Tenho recebido mensagens, e-mails com dúvidas, esclarecimentos, depoimentos e estou gostando muito do que chega, tá? Então realmente o engajamento ele está acontecendo. E isso vai acontecer cada vez mais, né? É questão mesmo desse clareamento dessa lua que vai chegando, a gente vai conseguindo entender um pouco mais. Estava tudo tão escuro, né? Então o conceito da abundância chega no nosso primeiro dia e a gente chega perto então de algo que a gente quer manifestar, né? Que a nossa essência quer manifestar. É por isso que a gente planta isso na lua nova, né? Tudo escuro ainda. Mais terra fértil, é importante a gente lembrar, ainda mais em Escorpião, né? Que tem essas águas profundas aí, certo? Então no segundo dia a gente começa a chegar perto dos mitos, né? Daquilo em que eu achava, acreditava que era minha verdade, eu começo a perceber que tem algumas falas, algumas coisas que já não faz muito mais sentido para mim e eu começo a separar, né? Separar o joio do trigo, como é que eles dizem, para entender um pouquinho mais hoje do que eu quero levar comigo, certo? Para esse circuito e para além desse circuito, né? E aí no terceiro dia a gente tem a oportunidade, através do elemento fogo, então, de estar transformando isso, né? De estar deixando e liberando, então, essas falas, essas sensações, essas metáforas, essas crenças que não me servem mais. Eu preciso ganhar espaço, né? Eu preciso ter um pouquinho mais de abertura mesmo para que eu possa contatar minha intuição interna, que é o que o escorpião nos traz de mais potencial, de mais forte, né? Característica incrível que a gente está aqui para acessar, então, certo? Depois do terceiro dia, a gente vai para o quarto dia, então que a gente coloca a viagem no tempo e a gente, então, começa a trazer intuições que a gente já teve anteriormente para estar entendendo um pouquinho mais como é, quando que foi, como que foi, se foi através de voz, se foi através de visão, se foi através de vibração do corpo. E eu vou contatando, revelando, autoconhecendo e descobrindo então qual é a forma dessa minha voz interna, né? Como é que ela fala comigo, certo? E aí no nosso quinto dia a gente começa a entender então as três partes da mente. A gente entra na nossa mente subconsciente, a mente consciente, a mente supraconsciente. Então lembrando que o subconsciente ele trabalha com registros, com marcas, né? Muitos medos, né? Muita negatividade, muita densidade, ela vem desse subconsciente, sim, porque um dia deu certo e hoje não deu. Não dá mais certo, não precisa mais, né? Material obsoleto completamente. Mas é importante a gente lembrar que a gente tem esse substrato, né? E que ele nos auxilia também a contatar o nosso potencial, certo? Consciente olha para tudo isso, percebe. O consciente a gente fala que é a nossa mente guerreira, né? É a mente que olha, que recebe, que observa, mas ela não precisa julgar, simplesmente observar já é um grande passo. E a supraconsciente, então, ela chega trazendo informações da individualidade que quer voltar a esse cosmo, né? Essa universalidade. Então, a gente já fala que a nossa mente feminina, né? Que tudo abarca, certo? Então, a gente começa a entender um pouquinho mais o que existe dentro de mim e começa a intuição, ela vem vestida. Bom, no nosso sexto dia, então, a gente contata as faltas, né? A gente percebe que essas faltas, muitas vezes, ela está no subconsciente, né? Que a gente percebe que, às vezes, a gente tem a sensação de que está tão longe, que eu não posso, que eu não consigo, né? O subconsciente, ele guarda essas memórias, né? Porque um dia a gente não conseguiu, ou alguma coisa assim. Mas a partir do momento em que a gente percebe que através do nosso consciente que a gente pode transformar isso em necessidades e desejos, a gente gira a nossa primeira chave, né, do circuito, e a gente percebe então que realmente eu tô no comando da minha vida, com as rédeas da minha vida, né, com as bênçãos do supraconsciente, com a minha consciência aberta e pronta, né, para fazer diferente.
certo? E aí a gente entrou então no nosso 7º dia, que foi o dia de ontem, e que a gente contatou esse ponto brilhante, né? Como é que é estar, né, com essa energia, com essa fonte de sabedoria presente na minha alimentação, meu estômago, meu olhar, a minha visão? Como é que é a gente ser esse ponto brilhante no mundo? Como é que é participar com essa energia na nossa presença nesse mundo? A gente está falando aí como se o supraconsciente ele chegasse mais e mais perto da gente, né, através desse exercício. E com isso a gente consegue estar indo para o mundo hoje, que é o nosso 8º dia, então, dia da abundância. E hoje eu vou escolher fazer tudo diferente, certo? Se eu hoje vou para o mercado numa rua ou eu vou para o mesmo mercado, eu vou escolher outro mercado para eu ir. Eu vou colocar uma roupa que geralmente eu não costumo colocar, né? E além de eu estar experienciando sensações diferentes, eu também vou estar vestindo, né? E chamando esse ponto brilhante para estar fazendo comigo essas coisas diferentes. E eu vou observar como que meu corpo se comporta, se ele vibra, se ele fala, se ele me guia para outros lugares, para outras ruas. Hoje eu vou me abrir para fazer coisas diferentes, né? Através então desse ponto brilhante que cada vez mais eu estou usando, né, esse corpo energético para me mover no mundo, certo? E também sentir o que chega de dentro. Se essa minha intuição hoje pede para ir a um lugar X ou um lugar Y, se ela pede para eu ligar para alguém, que faz muito tempo que eu não ligo, né? Então a gente vai hoje experimentar dessa forma. E aí eu vou escrever no final do dia o que me chega, como é. Como é deixar ser conduzida por um ponto brilhante, por uma voz interna? Como é fazer coisas que eu não estou acostumada a fazer? É difícil ou é fácil me abrir para o novo? Né? Vocês lembram daquela pergunta de 0 a 10? E agora, com a ajuda dessa integração, muda ou não muda? Né? Eu confio mais ou não confio? Estou me deixando ser guiada realmente pela minha intuição? Né? A gente já está há 8 dias nesse circuito, alguns trabalhos já foram feitos. Mesmo parecendo que não, porque são exercícios curtinhos, mas a união, ela vai fazendo a força, né? Cada passo é um passo sagrado no nosso circuito. Então tem um dia totalmente diferente, um dia fora do comum. Permitam, né, que esse aquário, que ele adora inovar, né? O aquário, ele não é da mesmice, então permita realmente fazer diferente, permita colocar uma roupa diferente, permitam conversar com pessoas diferentes, deixa que esse ponto brilhante inundem vocês, preencham vocês, né, para essas escolhas, e que esse ponto brilhante, essa intuição interna que é o dentro e o fora, se comuniquem cada vez mais. Um beijo grande.